Gente, olha só o tamanho desse módulo sensor de cor. Dá uma olhadinha aqui mais de perto. Olha só. Além de pequeno, ele trabalha de uma forma muito interessante. É fácil de utilizar. E olha, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o como utilizar o sensor, como ligar no Arduino, como programar, que bibliotecas você pode utilizar e mais que isso, o como tratar a informação, que são números, e obter a informação que a gente realmente quer. Qual é a cor daquele objeto que está na frente dele. Essa é a função de um sensor de cor, detectar a cor de um objeto que está próximo. Então vamos lá? Preparado para aprender a utilizar e conhecer esse módulo que é uma maravilha para vários projetos, competição de robótica. Então vem comigo! Pois é, então, pessoal, vamos agora aprender a utilizar o módulo TCS 34725. Como fazer a ligação e como fazer a programação. Mas primeiro eu quero explicar para vocês a respeito do funcionamento dele. O que é, na verdade, um módulo sensor de cor? Olha só, qualquer objeto que nós vemos, ele reflete a luz. Uma luz é composta por várias cores, aliás, todas as cores, né? Uma luz branca, aquela luz solar, ela é composta por todas as cores. É por isso que quando ela passa por um objeto, um vidro, é capaz dela refletir essas cores separadamente e é aí que nós vemos um arco-íris. Pois é. Então, todas essas cores da luz, elas acabam atingindo um determinado objeto, que a gente está vendo. Esse objeto absorve determinadas cores e a cor que nós vemos no objeto é justamente a cor que o objeto não absorve. Olha só que interessante. A luz branca tem todas as cores ali dentro dela. Ela bate num objeto, reflete a luz e exatamente aquela luz da cor do objeto é a que o objeto não absorve. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui nessa minha tela e olha só que interessante. Aqui eu coloquei o exemplo de 3 objetos. Temos aqui um objeto azul, um objeto vermelho e um objeto verde. Todas as luzes, todas as cores, elas são emitidas lá pelo Sol. Qualquer luz branca também emite todas essas cores, não só as primárias que eu coloquei aqui, que é o vermelho, o verde e o azul, como todas elas, o laranja, o amarelo, o roxo e assim por diante. Então todas essas cores, elas batem no objeto e o objeto absorve algumas delas. Então esse objeto azul, ele está absorvendo as luzes verde e vermelha. Como ele não absorve a luz azul, ela reflete e chega aos nossos olhos e por isso a gente enxerga esse objeto azul. É exatamente por isso que nós vemos as cores nos objetos e 100% dos objetos da natureza. Então, olha só, temos aqui o objeto vermelho, então, mesma coisa, ele absorve as luzes verde e azul. Ele não absorve a luz vermelha, ele reflete a luz vermelha e essa luz vermelha chega às nossas vistas. E assim a mesma coisa com o objeto verde. Ele vai absorver vermelho, azul e reflete o verde. E olha que curioso, O que acontece com o objeto preto? Se fosse totalmente preto, esse objeto ele absorve todas as luzes, todas elas, não reflete nada. Então, quando a gente encontra um objeto assim totalmente preto, é porque não existe reflexo de luz. E por isso que no escuro a gente vê tudo preto, porque exatamente não existe luz para ser refletida nos objetos. E aqui nós temos um objeto branco que é o oposto, ou seja, todas as luzes são refletidas. Por isso que nós vemos esse objeto como branco. Ok? Bom, partindo então desse princípio, reparem que aqui no centro do sensor nós temos um componentezinho, ele é um componente bem no meio ali, um marrom, tá vendo? Do lado, inclusive, desse componente amarelo. O componente amarelo é um LED, tá? Que ele vai emitir a luz branca, um LED branco,
ele emite a luz branca para que seja refletida no objeto. Por isso esse módulo vai funcionar mesmo no escuro, porque ele tem a sua própria luz, ele vai emitir a luz, né? Essa luz refletindo no objeto vem para esse módulo bem no centro ali marrom, com algumas perninhas. E esse módulo é uma espécie de uma lente onde internamente existem filtros e sensores de luminosidade. Um sensor de luminosidade, ele capta apenas quanto de luz ele está recebendo. É aquele tal do LDR, por exemplo. Existem até outros modelos sensores de luminosidade. Então a ideia é que nós tenhamos filtros de cores nessa lente e para cada filtro de cor por trás nós temos um sensor de luminosidade. Temos então, por exemplo, um filtro que deixa passar apenas a cor vermelha, um outro que deixa passar apenas a cor verde e o outro apenas a cor azul. Por isso nós chamamos de módulo RGB. Está vendo ali na descrição do módulo? RGB Sensor. Porque em inglês, RGB significa vermelho, verde e azul. Red, green e blue. Então, são as três cores que nós temos. Filtros que cada um deixa passar apenas uma dessas cores e por trás existe um sensor de luminosidade. Então, esse sensor de luminosidade, na verdade, vai captar se está tendo, né, luminosidade naquela cor. E aí, o sensor ele vai processar essa informação e vai mandar para o Arduino. Então, o Arduino vai receber, aliás, o Arduino ou a placa que você estiver utilizando, ela vai receber essas três informações. Quanto de luminosidade tem em cada uma das cores primárias, tá? Verde, azul e vermelho. Com essa informação, nós vamos então tratar, e isso é o que eu vou mostrar na programação. O que o sensor faz é simplesmente passar a quantidade de cada uma das cores primárias. Então reparem, né? Se eu estou aqui com um objeto, por exemplo, vermelho, sendo captado pelo sensor, o filtro, né, que deixa passar a cor vermelha vai estar com uma luminosidade alta. Já os outros, né, os sensores dos outros filtros vai estar com uma luminosidade bem baixa, ou até zero. Então, com a programação, nós vamos tratar esses três números, a intensidade de cada cor, para saber que esse aqui é um objeto vermelho. Você pensa, poxa, mas a lógica então é até simples, né? Se tiver luminosidade no sensor vermelho, a cor é vermelha. Se tiver no verde, e assim por diante. Pois é, mas nós temos cores que são combinações. Por exemplo, o laranja. Ele tem aqui uma combinação das três cores primárias. E assim por diante, né? O azul, mesma coisa, o azul, o amarelo, mesma coisa. O amarelo ele possui uma combinação das três cores primárias. Então, como será que a gente vai tratar essa combinação? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar o pulo do gato na programação. Para você pegar três números e transformar numa informação cor. Que cor que é? É amarelo? É laranja? É vermelho? E você vai ver aqui direitinho. Vamos começar então com o passo a passo aqui, certo? Primeiro nós vamos entender a respeito das ligações, ou seja, como que a gente vai fazer as ligações desse módulo no Arduino. E vamos falar agora a respeito das ligações do módulo no Arduino, para que a gente possa depois programar. Para isso eu vou mostrar aqui para vocês um cabo desenvolvido pela Montitudo. A Montitudo desenvolve soluções para facilitar a montagem do seu projeto. Então, com esse cabo, olha só como fica mais fácil. Reparem que nós temos as ligações da comunicação, amarelo e verde, direto para a gente poder ligar no Arduino, nas portas que nós vamos utilizar, e também o preto e o vermelho para ligar na alimentação com esse conector que eu já vou explicar para vocês como que ele funciona. Tá? Na alimentação ali que é o GND e os 5 volts. E apenas as conexões necessárias desse módulo. Então, olha só, vendo aqui mais de perto, nós temos o módulo com os conectores e eis aqui o nosso cabo Montitudo. Okay? Esse é o cabo preparado exatamente para esse módulo. De forma que se a gente liga o cabo no módulo, olha só, exatamente assim,
nós já temos todas as ligações, inclusive as cores padronizadas pela Montitudo. E aqui nós temos 2 pinos que são para controlar o funcionamento do LED e, nesse caso, a gente vai utilizar um desse jumper. Reparem, um jumper do estilo daqueles que a gente tem em placa-mãe de computador. Então a gente vai colocar esse jumper para ligar esses 2 terminais entre si. Okay? A ideia é que eles, tendo contato, a gente consiga controlar o LED através da programação. Esses 2 pinos não precisa ligar no Arduino, simplesmente ligados entre si. Então, olha só o que nós temos aqui. Reparem que esses 2 que estão com o jumper é o pino LED e o pino int. Int seria de integração, interface ou interrupção, sei lá, mas na verdade é o que controla. A gente consegue controlar, ligar ou desligar ele pela programação, como se fosse uma porta lógica, esse int. Então, com isso, ele ligado no pino LED, ele vai ligar ou desligar o LED. Depois nós temos aqui os demais pinos. E vamos ver um pouquinho melhor aqui na tela como que seria as ligações. Então, olha só. Nós temos, né, o SDA ligado aqui através do fio amarelo na A4. Ou em alguma outra, de acordo com uma outra biblioteca que eu vou mostrar para vocês, mas por enquanto vamos utilizar uma primeira biblioteca que utiliza a comunicação I2C. Por isso que esse amarelo vai ser ligado no A4, SDA. Se você estiver utilizando uma placa diferente do Arduino Uno, atenção! Procure no diagrama de pinos da sua placa onde está a conexão SDA da comunicação I2C. E ainda da I2C nós temos a comunicação SCL e olha, o fio verde vai ligado aqui na A5. Então A4 e A5 é para o Arduino Uno. Se você está utilizando outro Arduino, por exemplo, o Arduino Mega, essas 2 portas estão nas portas 20 e 21. Verifique lá no diagrama de pinos da sua placa. Negativo no GND e positivo nos 5 volts. Aqui o jumper, como eu mostrei, e pronto, estamos com isso preparados para fazer as ligações. Além disso, é legal também comentar que nós temos aqui uma peça nova, Montitudo, que facilita a conexão desse módulo nos projetos, tá? De uma forma que ele fica até mais protegido. Além de também termos um chassi. Esse aqui é um robô, inclusive um kit que a Montitudo comercializa, um kit completo para competição de robótica. Tá? Esse kit aqui chama Robô Bluetooth. Tá? Ele está sendo lançado, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já foi lançado e você encontra ele no nosso site. Acesse lá montitudo.com.br, tá? Lembrando, o T ali é com T mudo, monte com T mudo, tudo, tal qual a gente fala, enfim, e tudo junto.com.br. Eu vou, né, vai aparecer aqui na tela, montitudo.com.br. Então, nesse caso, esse carrinho, né, nós desenvolvemos também aqui o chassi, e olha só, aqui atrás nós temos 2 módulos desse de sensor de cor. Já, tá vendo? Certinho, encaixado, olha lá as conexões. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o uso tanto de um módulo quanto de 2 ao mesmo tempo. Olha só, porque no caso de competição de robótica, né, aquelas Olimpíadas, é muito importante que você tenha 2 sensores. No circuito em que o robô tem que fazer o seu desafio, é muito comum que ele tenha cores ou de um lado ou do outro da linha que ele vai seguir, para que informe se o robô tem que virar, tem que seguir. A cor é uma informação para o robô entender qual é o circuito que ele tem que ir. Então, por isso que 2 sensores é fundamental. Claro que outros projetos onde você queira identificar simplesmente uma cor, por exemplo, né, eu já vi um projeto muito bacana de um amigo nosso, onde ele fez um seletor de M&Ms, onde ele fez um separador de M&Ms. Pois é, você coloca todos os M&Ms ali e aí o sistema ele vai colocando um M&M por vez no sensor e de acordo com a cor, aquele M&M é direcionado para um determinado compartimento. Com isso ele separa
né, os MMs por cores. Isso foi, claro, só um brinquedo, né, divertido, mas ajuda a gente a entender a capacidade de usar esse sensor no seu projeto. Você pode fazer algo mais profissional, inclusive. Então, aqui nós temos as duas peças Monte Tudo que nós desenvolvemos para esse sensor, a R021, que é um acoplamento apenas desse módulo. Reparem que esse módulo tem 2 furos já, então essa peça é mais uma proteção do módulo, né? O módulo ele pode ser fixado. E agora vamos para a programação. Vamos entender como que nós fizemos a programação, como que a gente vai fazer, inclusive, o uso da biblioteca. Então, olha só aqui na minha tela, nós temos esse sketch que está disponível no nosso GitHub, tem o link aqui na descrição, de forma gratuita. Fizemos o programa, deixamos para você de forma gratuita. Então ajuda a gente com um like aí, beleza? É a melhor contribuição. Não queremos doação, não precisa pagar nada sobre isso. É o trabalho nosso que a gente fez de coração para você. Então é só você dar um like que está muito bem pago esse nosso sketch. Olha só, nós temos aqui então o uso dessa biblioteca, a biblioteca Adafruit TCS 34725. Essa biblioteca você encontra exatamente aqui no gerenciador de bibliotecas. Se você escrever TCS 34, acho que ele só começou, ele já apareceu aqui, tá vendo? Ela já, no caso aqui, inclusive, nessa minha IDE eu ainda nem instalei. Vou instalar agora. Instalar tudo. Tá? Inclusive com as dependências, tá? É muito importante porque às vezes uma biblioteca usa outra. Isso é uma dependência. Então, se eu instalo só aquela biblioteca, quando eu for compilar, carregar, ele não vai encontrar a outra e não vai funcionar. Tá? Não vai nem conseguir carregar. Então, agora sim, ele instalou, né, com as dependências. Estamos na versão aqui 1.4.4 e com isso nós temos já o sketch preparado para ser carregado, né, no caso do Arduino Uno. Como ele vai utilizar, né, com essa biblioteca, a comunicação em 2C, é só fazer aquelas ligações que eu mostrei. Esse exemplo, você já tem tudo pronto para tratar os dados. Tá? Então, aqui no setup, ele já verifica, né, se já o módulo foi encontrado, senão ele vai mandar uma mensagem. E veja que, a princípio, é só isso. Né? Aqui a gente deixou esses números padrões, tá? Com... Olha, TCS, Integration, On Time, enfim, são números padrões, você pode manter exatamente os mesmos. E aqui para baixo, olha, lá no loop é que nós temos efetivamente a leitura. Então, olha só, aqui ele vai ligar o LED, tá vendo? Aquele interrupt lá, ó, aquela porta, né? Ele liga aqui, espera um tempinho para que a luz possa refletir e aí ele pega os dados, tá vendo? Olha, o verde, o vermelho, o vermelho, o verde e o azul. E também aqui a luminosidade geral, esse C, tá? Então ele vai pegar esses dados, vai guardar nessas variáveis, tá? Que a gente tem aqui, são 4 variáveis. Ele vai desligar o LED e depois ele vai executar essa função que nós aqui do Brincando com Ideias fizemos para você, tá bom? Mais um motivo para você não esquecer do like, hein? Se não deu ainda, olha só, fizemos essa biblioteca, está disponível no Sketch para você baixar. Aliás, fizemos essa função que se você passa aqueles 3 valores, ela já vai converter em luminosidade, saturação e esse RUI aqui. Tá? Eu não lembro o que é esse RUI. Mas olha só, isso aqui é um formato um pouco diferente. Ou seja, nós temos, né, entenda que a gente tem com aquelas 3 cores primárias e a intensidade a gente consegue chegar a qualquer cor. Mas esse aqui é uma outra forma também de obter qualquer cor, tá, com essas 3 variáveis, e com elas é mais fácil identificar a cor, tá bom? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui na minha tela ainda. Eu vou abrir aqui o Paint. Com o Paint aberto, eu posso vir aqui na paleta de cores. E veja só, né, que eu tenho todas as cores para poder escolher, nas luminosidades, enfim. E aqui veja que nós estamos usando o formato RGB, ou seja, é o formato tal qual o leitor capta
a cor e manda lá aquelas 3 variáveis, né? Vermelho, verde e azul. E qualquer cor que eu posiciono, reparem que a gente vai encontrar aqui, né, o respectivo número, tá vendo? Se eu colocar nessa posição a cor, olha, eu estou mais no azul, aqui eu estou no verde, tá vendo? No vermelho, até ali em cima, tá vendo? A gente tem a intensidade de cada uma das cores primárias que juntas formam aquela cor que a gente está vendo. Então aqui eu tenho laranja. Tá vendo? O laranja, ele... Aqui, deixa eu ver mais para cá, né? Aqui, olha, aqui tá com laranja, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, aqui tá bem laranja. Então, olha, laranja, ele tá com a intensidade máxima do vermelho, média do verde e quase nada do azul. Se eu colocar aqui no verde, olha, ele está com a intensidade máxima do verde, tá vendo? O azul, ó, intensidade máxima do azul. Então, qualquer cor que eu coloque, ele tem ali a mistura dessas 3 variáveis. Mas se a gente mudar para esse outro formato, HSV aqui, reparem que aqui nós temos o formato aqui é a luminosidade, tá vendo? Que é o que ele chamou como valor. Tá? Isso é luminosidade, olha, tá mais claro, tá mais escuro, tá vendo? Aí aqui nós temos a saturação, de acordo com a mudança né, principalmente se eu subo aqui ou eu desço, tá vendo? Saturação, olha, se eu subo ou eu desço, eu mudo a saturação. E aqui a matiz. Essa matiz é a variável que vai nos ajudar melhor para identificar as cores que a gente quer. Olha, eu estou no vermelho, aqui eu estou no laranja, aqui eu estou no amarelo, né? Aqui já estou no verde, azul, aí no roxo e assim por diante, e volto para o vermelho. Então, essa variável matiz, ela tem a informação que nós queremos, que é qual a cor. Independente se a cor está clara, escura, né? A gente quer saber a cor, né? Então, a gente faz essa conversão naquela função, né? Então, temos essa função, RGB to HSB, ela está lá embaixo, olha, se a gente descer, ela está aqui, então ela já faz todo o cálculo para você e ela vai guardar o resultado em 3 variáveis que nós declaramos aqui como pública, tá vendo? Olha, o brilho, a saturação e aqui a matiz, nesse RUI é a matiz. Com isso, olha só, a lógica ela fica muito mais simples. Aqui simplesmente mostramos na tela quais são as variáveis captadas, as variáveis convertidas e pronto, olha, tem uma série de ifs aqui que verifica a cor. Uma dica, tá, pessoal? Para captar cor branco, cor preta, olha, não é o módulo mais indicado, tá? Inclusive, outros módulos que funcionam da mesma forma, não sugiro, tá? Ele não é eficiente, tá? Para identificar cor branca, cor preta. Inclusive, algumas cores que também ele tem dificuldade, como o rosa, o roxo, tá? Não tive bom resultado. Campeonatos de robótica nem precisa, né? Porque os campeonatos de robótica normalmente você vai precisar identificar o verde, o vermelho e muitas vezes só verde e vermelho, tá? Mas todas essas cores, claro, as cores primárias, com certeza ele vai captar com boa eficiência, né? Que é o azul, o verde e o vermelho. Agora, laranja, amarelo, ele capta também muito bem, ok? Então, com esses ifs, né, que nós temos aqui, ele vai fazer isso, tá vendo? Ó, de acordo com a matiz, se for maior do que tanto é vermelho, se for entre esse valor e 285 é rosa e assim por diante, roxo. Aqui ele não funcionou muito bem, tá? Mas daqui para baixo ele funcionou bem, olha, 180 é para azul, 90 para o verde, tá? O amarelo, laranja, vermelho, esses ele captou muito bem, tá? E aqui depois a gente só mostra a cor. Reparem que essa cor, né, ela vai estar nessa variável, código cor, e aí você pode, enfim, fazer o que você quiser com essa informação, né? Você pode montar lógica para o seu robô parar, enfim, né? Ele já vai saber, olha, na variável código cor, se a cor 0 é branco, se a 1 é preto e assim por diante. 2 vermelho, 3 rosa, tá vendo? Cada cor a gente colocou aqui um código e aí você trabalha com
né, a lógica que você quiser. Beleza? Vamos ver isso estão rodando? Tá, vamos lá, vamos trazer aqui para a nossa bancada. Olha, eu já estou fazendo aqui as ligações. Olha que fácil que ficou com o cabinho, já liguei direto aqui nas portas do Arduino. E a alimentação, se for só um módulo que a gente vai utilizar, então o que a gente pode fazer é usar esse adaptador junto com o conector para ligar o conector direto no Arduino. Tá? Se for mais de um módulo, a gente vai ver daqui a pouco, eu já vou mostrar para vocês. Então, olha só, desse jeito a gente já vai colocar ali direto no 5 volts e no GND. Estão ligados. E agora, com tudo ligado, a gente vai colocar aqui o cabo e vamos carregar o sketch. Vamos selecionar a placa. A porta é a 3. Vamos lá, porta 3. Viu lá? Exatamente aquela que desapareceu quando a gente desligou. Vou colocar por aqui, aí pronto. 3, está lá Arduino Uno. Vamos carregar o sketch. Olha lá, já com a biblioteca, né, que eu previamente instalei. Já está carregando. Pronto, e agora a gente pode abrir o monitor serial, colocar o monitor serial na velocidade de 9600 e pronto, olha só. Aqui a mesa, né, ele está captando a mesa na cor laranja, tá? Mas se a gente colocar uma cor embaixo, tá vendo aqui o amarelo? Ah, inclusive um detalhe, né? Reparem que a gente deixou aqui com 1 centímetro aproximadamente entre o sensor e o objeto, tá? Foi uma distância que a gente viu que funciona legal, tá? 1 centímetro, 1,5, ele funciona legal. Funciona também com um pouco mais que isso, mas aí pode ser que às vezes dê algumas leituras erradas. Olha lá, laranja, tá vendo? Vamos por lá o vermelho. Olha como ele tá certinho. Vamos colocar o verde, esse aqui é o verde escuro. Olha, identificou, verde. Reparem que não queremos aqui saber qual é a intensidade, né? Olha, também é verde. Então, se é verde claro, azul escuro, azul, olha lá. Então, todas essas ele captou direitinho. Vou colocar rosa. A rosa acho que não vai funcionar. Até funcionou, mas tá vendo? Ele às vezes, olha, acha que é vermelho. Tá vendo? Então, rosa não aconselho a você utilizar para identificar rosa. O roxo também, ó, ele está achando que é azul. Tá? Branco, vamos ver o branco. Tá vendo? Ele está achando que é verde. Isso porque tem brilho. Vamos ver o branco fosco. Verde, não ficou legal. O preto, amarelo, tá vendo? Então, branco, preto, roxo, rosa, não ficou legal. Mas as outras cores ficou perfeitinho. Eu coloco o verde lá, verde, tá vendo? De primeira ele já identifica. Agora falta só mostrar para vocês o uso de 2 módulos ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer para poder colocar 2 módulos ao mesmo tempo? Primeiro, claro, eu vou fazer mudanças na ligação, então eu desligo o Arduino e aqui eu tenho um segundo módulo, né, que eu quero ligar ao mesmo tempo no Arduino e tenho aqui 2 problemas, né? Um é da alimentação. Então, Monte Tudo resolveu isso para a gente. Nós temos aqui uma extensão da porta 5 volts. Essa é uma peça Monte Tudo que você pode também encontrar no nosso site montetudo.com.br ou também com parceria com a loja Mamute, tá? Mamute Eletrônica, eles têm também a revenda dos produtos Monte Tudo. Então, o que seria essa extensão? Olha só, ela já está preparada com os conectores. Então, não precisamos desse adaptador e a gente liga diretamente a alimentação dos módulos nessa extensão. Essa extensão ela consegue ligar até 5 módulos diferentes. E aí a gente liga a extensão lá na porta 5 volts do Arduino. Olha como fica simples a ligação, né? E com o cabo Monte Tudo a gente tem também a simplicidade da ligação no Arduino aqui. Então vamos colocar aqui na porta 13 e na porta 12, tá? Aí você vai falar, poxa, mas professor,
essas portas não são I2C. Pois é, a gente vai agora aprender a simular a porta I2C. Então, nós temos uma outra biblioteca que vai fazer isso para a gente. Então, tá lá a ligação. Olha só. 2 módulos. A alimentação. E vamos colocar para funcionar os 2 módulos agora. Então, eu venho aqui na minha tela. Já vou trazer para vocês um segundo sketch, tá? Esse sketch 2, ele utiliza essa outra biblioteca, tá? A Adafruit, TCS tal, Soft I2C, ok? Essa biblioteca você encontra aqui, olha, nesse endereço, tá vendo? Vai para esse endereço aqui, exatamente esse, tá? Então ele está aqui dentro do sketch, tá vendo? Você baixando o sketch, você tem esse endereço. Vai lá e aí você baixa. Então, vamos fazer isso. Estou indo naquele endereço, eu venho aqui em Code, olha lá, Download Zip. Tá vendo? Ele já baixou a biblioteca no arquivo .zip. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai na IDE, tá? A gente precisa também instalar essa biblioteca SoftwareWire. Essa a gente vai procurar aqui. SoftwareWire. Aqui, olha, vamos instalar ela. Com ela instalada, a gente vai instalar aquela que nós baixamos, que é aquela que a gente acabou de baixar. Nós vamos instalar aqui em Tools, aliás, Sketch, Include Library, Add Zip Library. Vamos procurar, eu tenho aqui em Downloads, olha, está aqui o arquivo zip, abrir, Library Installed. Pronto. Estou com as bibliotecas instaladas e olha que legal, com essa biblioteca a gente pode definir em qual porta nós temos o SDA e o SCL. Então, um sensor vai estar na A4, na 5. Eu coloquei igual, já tinha, mas pode ser qualquer outra porta. Com essa biblioteca a gente escolhe a porta que a gente quer, pode ser digital, pode ser analógica. E o outro sensor estará na 13 e na 12. Tá vendo? Então eu vou ter TCSD para o meu sensor direito e o TCSE para o esquerdo. O resto segue a mesma lógica. Tá vendo? Ele testa os 2 módulos e aí depois aqui ele vai fazer a leitura de um, mostra na tela, faz a leitura do outro. Tá vendo? Aqui, daqui para baixo começa de novo a lógica, e a mesma lógica, só que para o segundo sensor. Então vamos lá, vamos carregar. Vamos carregar. Vamos selecionar o Arduino Uno na porta. Opa, vamos ligar, né? A porta 3 e vamos carregar. Com as bibliotecas todas instaladinhas, então deve... Olha, não deu nenhum erro, já carregou. Vamos abrir o monitor serial e olha lá, temos os 2 módulos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, ok, então estamos vendo lá o monitor serial. Nós temos de um lado aqui a cor laranja e do outro lado a cor amarelo, né? Então vamos lá, se eu colocar em um dos sensores, agora nós temos verde, tá vendo? Sensor 2, e vou colocar vermelho no primeiro sensor. Viu lá, olha, vermelho, verde, bonitinho, né? Então tá funcionando agora e é isso aí, pessoal. Se você quiser se aprofundar no Arduino, super recomendo os nossos cursos. Curso de Arduino.net, aqui na descrição você tem o link e veja lá, você tem o para principiantes, para você começar de uma forma mais divertida, né? Só para curtir mesmo, e você tem um curso de Arduino 2.0 que é para você aprender mesmo, aprender a programar. Inclusive, se você nunca programou, você pode começar a programar com Arduino na linguagem C++, e basta aprender lógica de programação, você pode ir depois para outras linguagens, desenvolver site, aplicativos e projetos bacanas como esse. Acesse lá os nossos cursos, estão com uma promoção, hein? Tem lá um link que você fala diretamente com a nossa equipe de atendimento. E fala, olha, eu assisti o vídeo lá do sensor de cor, o professor me disse que tinha desconto. E resgata o seu desconto lá, porque você assistiu esse vídeo, então eu vou ser muito grato retribuindo com esse desconto, beleza?
Então é isso, espero vocês aqui no próximo vídeo, hein? E não esquece de comentar. Olha, será que você teve ideia de fazer algum projeto com esse sensor? Então comenta aqui para compartilhar a sua ideia, eu vou ficar super feliz de saber e quem sabe a gente não traz aqui um vídeo, né, utilizando a sua ideia, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!